Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Master Talk, nosso cantinho, para falar de saúde e principalmente trazer sempre informações de qualidade, que é o que a gente mais precisa no dia a dia, né? Claro que todo mundo adora correr para a internet, buscar uma informação ou outra, eu sei, também faço isso, mas é importante que a gente sempre preste atenção e busque então informações de qualidade. Hoje eu não tenho uma, mas tenho duas convidadas por aqui, te mostro já, logo depois da nossa vinheta. Pois é, a vinheta já rodou e as nossas duas convidadas estão aqui comigo. Paula Corrêa, que a gente já conhece, alergologista, pediatra e imunologista. Acertei todos? Acertou todos. Dessa vez... Olá, sejam todos bem-vindos novamente. Tô melhorando. Tá melhorando, tá ótimo. A nossa outra convidada que vai ajudar a gente a falar sobre introdução alimentar, que é algo que parece muito simples, mas tem muitos detalhezinhos e as pessoas ficam com muitas dúvidas no dia a dia. Deixa eu conferir aqui para não errar o nome dela, que é Gislaine Cavaretti, é isso? Perfeito, João. Nutricionista. Isso. Enfermeira. É isso que eu ia falar, tem um monte de coisa, né? Nutricionista, enfermeira... Eu sou nutricionista adulto, materno e infantil, enfermeira e agora estou na parte da consultoria de amamentação. Amamentação, que é muito interessante. A gente vai ter muitas dúvidas ao longo aqui do episódio do podcast, a gente vai tirando todas elas com vocês, pode ser? Perfeito. Vamos lá. Aqui para isso. A gente soltou algumas perguntas nas redes sociais, tanto nas nossas como do Master Talk e também das nossas especialistas, então por isso que eu falo para vocês seguirem a gente não só aqui no YouTube, mas também seguirem a gente nas redes sociais para que a gente possa interagir. Como são médicos, como são nutricionistas e profissionais da área de saúde, sempre tem muita dica bacana. Já vou pedir pro Luan, nosso editor, né, doutora, colocar aqui embaixo o Instagram do pessoal. Coloca as redes sociais, sigam a gente, podem mandar perguntas pra gente ir respondendo nos próximos episódios. Isso ajuda bastante, né? Acho que na sua área também tem muito disso, né? Porque é nutrologia, o pessoal tá querendo sempre estar por dentro ali e existe essa interação? Você costuma receber perguntas, respostas, postar vídeos, como que é? O pessoal tá bem antenado e querendo cuidar da saúde, né? E virou uma forma de comunicação, né? Muito rápida. Então, pergunta, já responde. Então, eu sempre também tento postar vários vídeos educativos, informativos, né? E tem bastante pergunta também. Tem muita curiosidade no dia a dia, né? E o pessoal quer acompanhar um pouquinho dessa questão da saúde e também um pouquinho da vida de vocês, né? E aí vocês ficam dosando ali, né? A gente tenta. Vamos começar falando sobre a introdução alimentar, só para a gente entender e fazer um panorama do que isso significa. É quando a gente está tirando o neném que só está se alimentando de leite materno e começa a introduzir outros alimentos na vida dele. É basicamente essa fase da vida? Exatamente, João. Então, assim, normalmente, por volta dos 6 meses ou quando o bebê apresenta sinais de estar pronto para começar a comer, é quando a gente começa a introduzir os alimentos na vida dele. E isso é a introdução alimentar. Quando ele vai começar a sair do leite apenas para outros tipos de alimentos. E acho que surgem várias dúvidas, né, da mamãe ali, no momento de passar essa nova alimentação. Quais são as principais, assim, no consultório, no dia a dia? Qual que é o tipo de orientação que vocês passam para essa mãe? Porque a gente já falou aqui sobre saúde da mulher e a gente falou muito sobre a alimentação correta na gestação para que esse leite possa vir com bastante nutriente, para que ele possa, né, de alguma maneira, nutrir bem essa criança, mas aí a gente passa a diminuir a quantidade de leite e introduzir alimento. Quais são as principais dúvidas nesse período, hein? Eu acho que também é válido, só acrescentando o que a Paula passou, do que é a introdução alimentar, né? De forma simplista, é isso mesmo, né? A gente está introduzindo alimentos para esse bebê que não seja o leite materno ou a fórmula. Mas eu gosto de ver de uma forma mais ampla, né? Porque quando esse bebê começa a andar, ele só começa a andar para algumas pessoas. Para mim, não. Ele está conhecendo o mundo. Então, a introdução alimentar é a mesma coisa. Porque a partir do momento que ele está ali, sentado na mesa, com os alimentos, ele está usando todos os órgãos do sentido. Visão. Então, ele começa a aprender cores. Audição. Então, ele identifica um alimento que é crocante, que é pastoso. Olfato, né? Tato. Ele explora tudo com a mão. Né? Então, são várias coisas que ele aprende. Coordenação, concentração, pertencimento, é uma coisa que ele faz como os adultos. Né? Gente, que momento incrível, então, né? Maravilhoso. De descoberta ali que a gente nem imagina, né? Porque agora que chega na minha idade, a gente quer só saber o sabor. O sabor. A gente já falou aqui que quanto mais doce você vai ali no cérebro, vai ativando algumas áreas, por isso que as pessoas comem muitas vezes compulsivamente ou comem muito doce, enfim. Mas nesse momento de descoberta, isso deve ser muito importante para a criança, porque vai permear o resto da vida ali, né? Relacionamento. Como que a gente se relaciona com o alimento hoje? Quando a gente está triste, a gente come. Quando a gente está feliz, a gente come. Então, já é um tipo de relacionamento que a criança tem ali. Ela já está construindo um padrão.
né? E como a gente vai apresentar isso como pais, como educadores, vai influenciar o resto da vida dela. E esse primeiro momento do primeiro contato com o alimento é isso. Ele vai ser o principal para ver como que vai ser a alimentação durante a vida. Então, assim, é como você vai ver o alimento mesmo. É bem isso. Como você enxerga o alimento na sua vida. E você vai mostrar isso para a criança desde o início mesmo. O que é bom, o que é ruim, por que eu como isso, por que eu não como aquilo. Nesse início, a gente tem uma alimentação mais natural pra conhecer realmente os alimentos, o sabor de cada coisa e já não colocar muitas industrializações no meio aí logo de cara, né? Eu já vou entrando com a minha curiosidade, porque eu não entendo muito dos assuntos, mas como a gente tem especialista aqui, a gente faz consulta e ao mesmo tempo a gente vai entendendo, que acho que as minhas dúvidas, às vezes, são muitas as dúvidas de quem está assistindo Sim. a gente. Você está me falando dessa introdução, o que me vem à cabeça é quando a criança vai ter o primeiro contato com vários alimentos. Aquela história de que essa criança é muito chata para comer, ou essa criança é um adulto que não come isso, não come aquilo, não gosta. Tem a ver com esse período também? Muitas vezes o alimento não foi apresentado, ou foi apresentado de uma forma errada, ou o paladar dela foi educado para um outro tipo de alimento e depois isso vai refletir lá na frente? Você falou que não entende, mas eu acho que você entende sim. Tudo isso influencia, né? Quando a criança nasce, vai mamar o peito, a gente respeita todo o tempo dela. Ela mama quanto ela quer, a hora que ela quer. Por que quando ela vai para a introdução alimentar, parece que vira uma chavinha, a gente quer fazer tudo do nosso jeito? Ela vai comer tal alimento, tal horário, nessa quantidade. Não, né? Vamos respeitar. É uma transição, uma adaptação até ela entender o nosso ritmo aqui fora, horário de almoço, horário de jantar. Então, a nossa função é apresentar e oferecer alimentos saudáveis. E aí ela vai definir o que ela vai comer, a quantidade, os horários, né? De forma leve, sem ser rígido, sem forçar, sem chantagear. Isso é muito importante, né? O respeito entre os indivíduos. Outra coisa é sempre ter alimentos saudáveis. Se você sempre oferece alimentos que são naturais, dificilmente essa criança vai sentir falta do biscoitinho, do docinho lá na frente, né? Porque ela foi criada nesse ritmo, nesse ambiente de alimentação saudável. E quando a gente entende que está no momento de começar a introduzir a alimentação e tirar a amamentação ou diminuir a amamentação, você estava falando aqui no comecinho cerca de 6 meses, né? Mas isso pode variar de uma criança para outra? Como que é? Primeira coisa mais importante de tudo, João, a amamentação não vai sair de forma alguma até os 2 anos. Lógico, quem consegue amamentar, quem tem a capacidade, se tem leite, se tá indo bem na amamentação, se tá tudo bem pro bebê, pra mãe, se tá dando tudo certo na amamentação, não vai suspender a amamentação durante a alimentação, não. Ela é importantíssima. Ela né? é importantíssima pra vida. O alimento entra como um complemento, continua e assim, amamentando. até 2 anos eu digo o orientado, mas tem gente que amamenta mais tempo, ótimo, melhor ainda, quanto mais melhor mesmo, tá? Mas a gente não tem que suspender a amamentação nessa época da alimentação, tá? E aí, pra gente começar a alimentar, o bebê precisa estar pronto para isso. Não adianta eu querer dar comida pro bebê em algum momento, deu 4 meses, será que já posso dar alguma coisa? Ele precisa de alguns sinais de prontidão para isso. Sinais de prontidão é o nome. Exatamente. Aí nós vamos passar para Tia Quais Gina são esses sinais de explicar prontidão? os sinais de prontidão. Parece algo difícil, mas... É verdade. Como eu falei, a criança mostra que ela está pronta para nascer, para mamar, para introdução alimentar é a mesma coisa. Eu gosto de dizer que existem os sinais de prontidão externos e internos. Os externos quais são? O que a criança precisa para comer? Né? Pensa lá na época das cavernas, adoro esse exemplo. Como é que a mãe sabia que esse bebê poderia comer? Ela sabia no calendário que tinha 6 meses? Não. Né? Ela via os sinais dessa criança. Então, essa criança, para comer, ela precisa mastigar e deglutir, certo? Para isso, ela precisa ter controle cervical da cabeça para fazer esse movimento. Se é aquela criança molinha, ela não consegue, ela está gastando bastante energia para se manter reta. Como é que ela vai mastigar? Eu acredito que seja até perigoso, né? Aumenta o risco de engasgo, né? Então, esse é um sinal. Ela conseguir sentar sem quase nenhum apoio e manter a cabeça elevada, tá? O outro sinal, ela tem interesse pelo alimento. Não adianta eu querer dar alguma comida para ela, ela não tá no clima, né? Não tô no meu momento, não é mundo ainda. Meu leite tá tranquilo, né? Outro sinal é levar objetos até a boca, né? Então, significa que ela também já está pronta para receber isso. E o outro é diminuição do sinal de protrusão de língua. Então, o bebê, quando ele mama, ele faz movimento de empurrar assim com a língua. E aos 6 meses, esse sinal começa a diminuir. Então, se você der comida para ele antes, ele vai empurrar.
Aí a mãe disse assim, mas ele não gostou da comida. Não, é que ele ainda não aprendeu a fazer o movimento de levar o alimento para dentro, né? Ele empurra porque ele faz isso para mamar. E o outro sinal é ter 6 meses, a partir de 6 meses. Por que isso, né? Porque mostra que a parte interna desse bebê está pronta. Sistema gastrointestinal, imunológico, neurológico, né? E todos esses sinais influenciam, né, na alimentação dele, porque é exatamente isso. Às vezes, nossa, ele não come, por que ele não come? Por que ele cospe? Por que ele faz tudo isso? Porque talvez ele não está pronto. E talvez ele foi feito isso de uma forma prematura que ele não está preparado para comer, entendeu? Gente, que doideira, né? Se a gente souber olhar, todos os sinais estão ali. Às vezes a gente olha a criança e interpreta tudo errado, né? Não gostou da comida, colocou para fora. Não, ele só não está preparado para receber alimento naquele momento. E desde já começam os problemas alimentares por conta disso. Você começa um trauma antes. A criança não quer comer, você empurra a comida para dentro, não está preparado, ou seja, isso pode refletir lá no futuro, né? Exatamente. O que eu gosto de dizer para as mães que eu atendo é que o leite é o principal alimento até 1 ano. Então, fica tranquila, ele tem até 1 ano para aprender a comer. A introdução alimentar vai até os 2 anos. Poxa, que interessante. Então, não precisa dessa pressa. Na primeira semana não comeu, não aceitou. É porque a primeira coisa, acho que vem à cabeça é assim, tá faltando vitamina. Eu preciso da fruta, eu preciso da legume. Tudo que me falaram a vida inteira que é bom, eu preciso socar o meu filho nesse momento. Eu quero um filho saudável. Então, eu boto ele numa bolha. A gente já conversou aqui sobre imunidade, né? Pra que ele não encoste em nada. Ele só vai pra escolinha depois de mais velho, porque eu não quero que ele fique doente. E algumas doenças são importantes nessa fase da vida para criar imunidade, né? E tudo que é bom de comida, que melhora, eu vou colocar na criança. E não é isso. O principal alimento segue sendo leite. Segue sendo leite. Aí tem uma outra dúvida que me surgiu agora também, nessa relação de equilíbrio. Então vamos supor que você vai colocar, tá com o leite e aí vai começar a introduzir o alimento. Qual seria a dosagem ou como medir isso? Porque eu acredito que assim, se ela mamar muito, ela não vai querer comer porque ela está satisfeita. Se ela comer muito, ela não vai querer mamar porque ela está satisfeita. Como chegar nesse equilíbrio ali do quanto de leite que vai dar e do quanto de alimento que vai dar? Então, a amamentação, ela é livre demanda. A maioria das vezes é livre demanda e ela não vai influenciar na absorção dos nutrientes. Já o leite de vaca, a fórmula, ela influencia. Então, o ideal é que não dê muito próximo das alimentações o leite quando é fórmula. Então, tentar dar um pouco mais longe e também ver se comeu muito, ter uma noção de que você não vai precisar dar não vou colocar leite em cima que vai muito. passar mal, bebezinho. Mas aí continua sendo a principal alimentação, o leite até 1 ano mesmo, entendeu? Mas é só para ver essa diferença que a amamentação, ela é livre, mesmo assim, acabou de comer e quer mamar um pouquinho, tá tudo certo, entendeu? E aí tem a questão de que o bebê não precisa estar com muita fome para comer e ele nem pode estar muito cheio para comer. Explica um pouquinho essa parte, Gi. Isso até atrapalha, né? Criança com muita fome, criança com sono, vai atrapalhar ela aceitar tocar no alimento. Porque no início é exploração, é conhecer o alimento. Ele não sabe que aquilo é de comer e que aquilo enche barriga. Não, ele desconhece isso. É realmente a introdução alimentar. Ele aprender a comer, não depender daquele alimento para estar nutrido. Ele já está nutrido com leite materno. Ele vai aprender a lidar com aquela sensação que é tocar o alimento e ingerir o alimento. Aí, aos poucos, ele vai entendendo que aquilo é bom, que aquilo enche a barriguinha dele, que ele pode, algumas horas, ter o leite, e aí nos horários que a família está comendo, ele comer também. Então, isso vai acontecendo de forma gradual. A gente não precisa impor isso, né? Então, o que a Paula falou, se o bebê tá com muita fome, muito irritado, coloca no peito para mamar antes de oferecer o alimento, espera ele se acalmar e depois tenta oferecer de novo. Que legal. Falando em alimentos, quais são esses primeiros alimentos que podem ser oferecidos para a criança? Porque claro que eles não vão poder comer coisas muito gordurosas, enfim, alimentos que nós adultos comemos com certa frequência. Quais são os alimentos adequados para a gente iniciar esse tipo de introdução, para que ele começar a ter esse primeiro contato? Na verdade, pode comer tudo. Tudo? Que seja saudável. A natureza tá liberado. Feliz, falei, gente, se o bebê pode tudo, eu posso também, mas não. Nada de pacotes e latas e nada desse tipo. Então, tudo que é natural, o bebê pode comer desde sempre. Então, carne de porco, peixe, ovo, leite. Aí a questão do leite, depois a pouco a gente fala sobre isso, dos derivados, né? Mas trigo, camarão, o bebê pode comer tudo desde sempre, tá? E aí, antigamente, tinha essa parte, que tinha o medo de dar os alimentos. Ai, mas você vai comer carne de porco. Carne de porco, aí já gelou a espinha. Exatamente. Aqui, nossa, mas por quê? A carne de porco é um alimento natural, assim como a carne de vaca. Então, assim, desde que feito da maneira correta, bem cozidinho, confiável, sem sal. Aí a questão
dessa primeira alimentação que a gente faz, mas sem tempero. E aí a gente fala um pouquinho sobre esse início, o que pode, o que não pode, de temperos, de sal, de texturas a gente pode falar depois, né? Pode falar depois. Eu percebo muita ansiedade dos pais com esse medo de alguns alimentos. Mas eles não têm medo de oferecer o biscoitinho, né? Os mais perigosos passam, né? Passam. O pão. O pão. E esses outros alimentos que são da natureza, eles têm mais receio. Tanto é que ainda tenho muito paciente que eu atendo e falo assim, começa só com a frutinha, né? Eu falo, não. Começa com aquela refeição que a criança está disponível, que ela está a fim de participar da refeição. Você vai, às vezes, começar pelo café da manhã, mas ela não quer, ela está irritada, com sono. Acabou de acordar. Mas né? no almoço ela está disposta. Então, não tem essa questão de horário, já adiantando, né? Você pode oferecer qualquer horário, desde que a criança queira, né? E sobre os alimentos, tudo que é da natureza está liberado, não tem código de barra, né? O que a gente evita, tá? Que não é recomendado. Alimentos que têm açúcar, né? Até os 2 anos de idade. Suco, tá? Isso é um mito, que eu já recebi aqui várias coisas em relação se pode, se não pode. É meio... o pessoal fica meio nessa dúvida. A gente vai falar um pouquinho sobre o suco, que acho que é importante, né? Uhum. Então, os industrializados, alimentos, temperos naturais podem todos, tá? As ervas podem todos. Cebola, alho, pode tudo. Pode usar. O sal também, a gente vai entrar um pouquinho depois sobre isso, né? Mas o resto tá liberado. Fruta, verdura, legumes, carnes, tubérculos, raízes. Pode experimentar. Tudo. Pode. Então, Claro que a gente tem que ter uma preocupação também no preparo, né? Você não consegue desfiar uma carne e dar pra criança, que tem que ser muito bem picadinho, muito bem exatamente. feito, né? E aí, em relação a isso, a como oferecer esse alimento também, né, João? A gente tem vários métodos de oferecer esse alimento para o bebê. A gente vai falar melhor sobre isso. E só lembrar, assim, hoje em dia não existe dar alimento batido, porque você perde os nutrientes. Então, você amassa ou você dá o alimento no outro método, que é o BLW, a gente explica. Então, bater não existe. A questão do suco. Então, vamos falar um pouquinho. Muita fruta, excesso de fruta também não é bom, porque é muito açúcar da fruta, apesar de ser saudável, que é a tal da frutose. Então, quando você dá um suco de laranja, você dá ali umas 6 laranjas para a criança de uma vez. Então, é muita coisa. Então, por isso que o suco não é indicado. O indicado é que a gente dê a própria fruta mesmo, até pela questão da criança conhecer a fruta, a textura, não ter uma quantidade muito grande de uma vez de fruta ali apenas, entendeu? Então, a questão do suco é isso. Em relação ao tempero, a gente evita temperos industrializados. E temperos naturais a gente pode usar tudo. Cebolinha, salsinha, tomilho, deixa eu pensar mais, manjericão, tudo que é natural dá pra gente usar. Até uma páprica, alguma coisa ali, a gente pode colocar também. Então, assim, tudo que não é... Tudo que não é industrializado pode. Os pozinhos, os tabletes, né? Puxando o gancho do suco. Outra razão pra gente não oferecer é porque ele é muito palatável e calórico. Então, ele vai suprir a fome dessa criança, então ela depois não vai comer. Às vezes, acho que ela nem entende que aquilo ali foi pra matar a fome, né? Porque ela não tá comendo a fruta. Se você tiver com sede, você vai beber 2 copos de suco. E aí você ingerir uma grande quantidade de açúcar, não foi nem pela necessidade, nem pela fome, nem pra consumir aquela fruta. Foi pra matar a sede. Sim. E vai te dar trazer um problema hipercalórico depois, né? Sim, e ele é altamente palatável. Então, o que eu vejo acontecer? A criança prefere tomar suco do que tomar água. Então, ela vai preferir. Quem não prefere, né? Todo mundo prefere. E a criança não entende isso. Então, por isso também a gente não oferece. Até 1 ano não oferecer suco. A partir de 1 ano, em exceções, até 120 ml. Tá. Agora, o que me chamou a atenção que a gente estava conversando é a questão da papinha. Porque a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: criança, papinha. Bebê, papinha. Mais fácil de engolir, não engasga, não passa mal. Mais fácil para a mamãe. Aí tem umas que congelam, que deixam na geladeira, que porciona, enfim. Não é indicado a papinha, então? João, isso já caiu por terra faz muito tempo, né? Só que vem o medo, né? Isso surgiu porque antes a introdução alimentar começava com 4 meses. E nessa idade a criança não estava pronta realmente para mastigar. Então tinha que ser liquidificado. Inclusive coado. nos Estados Unidos ainda a orientação é em 4 meses. 4 meses? Mas acho que nem a parte de deglutição. Não, exatamente. Tá 100%, aqui, por isso que aqui né? no Brasil já é 6 meses, mas lá ainda eles colocam 4 meses Olha em alguns só. lugares. Por isso que existiu a papinha batida, liquidificada. Hoje a gente já percebeu que não precisa oferecer com 4 meses. Ainda existe um risco maior de contaminação, alergias, né? Se você oferecer antes, risco de engasgo. Então, 6 meses, essa criança está pronta para mastigar. Então, a gente tem dois métodos, né?
A tradicional, que é a papa, que é aquela amassada levemente com o garfo. E a gente vai progredindo essa textura. Com 1 ano, essa criança tem que estar comendo a comida da família, né? E o BLW, que é aquela que a gente oferece o alimento em pedaço desde o primeiro momento. Só que para ser oferecido o BLW, tem que ter uma supervisão, uma orientação. Porque tem o tamanho, o formato, a textura correta. Não posso pegar uma maçã inteira e oferecer para essa criança, porque ela é dura. Corre Ou o risco então, de se engasgo. você picar uma maçã de uma forma irregular ou complicada ali, na hora de passar pode até machucar, porque ela é dura, ela vai ficar pontiaguda, enfim, até o formato ali tem que ficar atento. A uva, por exemplo, a gente tem um corte correto para ela não, porque essa criança não engasgar, porque ela é redonda certinho no tamanho ali da traqueia para obstruir, né? Então tem um corte corretamente para isso, tá? É um método que todas as crianças podem fazer, mas não cabe para todas as famílias, porque às vezes essa criança vai para uma creche, na creche não vai fazer. Ou ela vai ficar com a avó tem medo, então a gente não quer forçar um método, né? Então ela é para todas as crianças, mas nem sempre cabe para todas as famílias. Precisa de orientação para estar fazendo. Orientação e supervisão depois dentro de casa, né? Porque essa criança depois, toda vez que ela for se alimentar, alguém tem que ver se está no tamanho correto, da forma correta, se está mais fácil para ingerir. Criança nunca pode comer sozinha, isso não importa a idade. Já vi crianças com 10 anos engasgando, então você tem que estar sempre ali de olho. Atento. Essa questão do amassar, a gente vai amassar ao ponto de não chegar a uma papa, mas ao mesmo tempo não ficar tão sólido. Isso. Nesse primeiro momento. A carne faz como? Às vezes a gente deixa bem cozidinho, então a gente pega carnes que ficam bem molinha na pressão ali, você pode picar fininho ou pode deixar ela um pouco mais com caldo e até picar ela fininha, amassa ela ali. Então é uma forma de você dar. Até a carne moída dá pra dar, mas você... moidinha, né? E deixa... Só que assim, tentar não deixar ela tão seca nesse começo até criança aprender ali, né? Então deixa ela mais molhadinha, talvez é uma forma melhor de dar, sabe? Alimentos mais líquidos vão descer com mais facilidade. E nem líquido, mas assim, o molhadinho, de talvez não ficar aquela coisa na boca que a criança vai aqueles pedacinhos, às vezes até engasga. Então assim, mais molhadinho ajuda, não precisa ser líquido, sopa, mas assim, mais úmidozinho, né? A gente pode até falar dos alimentos que têm maior risco de engasgo. Isso é importante. Que são os alimentos secos, então, pão, biscoito, né? Alimentos arredondados, uva, tomatinho cereja, pipoca. Pipoca já entra num alimento duro, seco e redondo, né? Ou seja, o risco aumenta muito. Muito. Alimentos duros, então, maçã. A gente cozinha a maçã ou a gente raspa. Então, a gente tem que estar prestando atenção nesses alimentos para evitar o engasgo. A forma de oferecer. Alimentos que têm espinho, então peixes. Oferecer um peixe que não tenha tanto espinho. Dá uma supervisionada ali também, né? Esse Peixe não tem espinho, mas eu vou olhar de novo e vou pedir pra avó ver, pro pai ver e a massa... Dá uma desfiadinha ali. Geralmente, o que as famílias mais usam são a tilápia e não tem espinho, né? Que é mais tranquilo, mais seguro. No dia a dia, até pra quem tá fazendo dieta, depois de adulto, existem alguns alimentos aí que são meio que uma caixinha de surpresa, né? As tais das barrinhas de cereais, tem umas que não adiantam de nada, tem aquelas bolachas que vem fit, mas quando você vai olhar tem muito sódio, tem muita coisa nesse sentido. Para criança, pelo que vocês estavam me contando aqui, também existe isso. Existem alimentos, como alguns tipos de iogurte, que parecem extremamente saudáveis, e aí a gente libera sem culpa, porque iogurte é saudável e muitas vezes... ali tem muita coisa que não é boa, né? Vamos evitar só de falar as marcas por aqui, para ninguém ficar com raiva da gente. Exatamente. Mas é importante olhar com cuidado, né? Tem alguns alimentos que eles têm esse caráter apelativo para a criança, né? Você vai no supermercado, ele está na altura do olhar da criança e sempre tem um desenho, né? Um bichinho animado. Possíveis. Então tem esse caráter apelativo. Mas se a gente for olhar a composição, a gente tem corante, conservante, aditivos. Não tem coisas boas. Só não tem o produto natural ali, né? Você não tem um iogurte de morango. O que não tem é morango. Tem essência, tem tudo. Tem cor, tem tudo de morango, mas não é morango. Não. E aí, esse consumo exacerbado, o que acontece? Crianças com alergias, né? Você vai desenvolver lá na frente, como a gente falou, né? Às vezes, até por ser muito novinho e ter contato com esse tipo de produto agora, você pode acabar desenvolvendo uma alergia. Exatamente. É assim... Essa fase de introdução alimentar, por volta dos 6, 9 meses, existe um nome
da parte de imunologia que se chama janela imunológica. O que acontece? O seu intestino está se preparando para receber os alimentos, ele está conhecendo os alimentos. Então, inclusive, é importante oferecer os alimentos mais alergênicos nessa fase. Que às vezes fala, ai, nossa, não vou dar peixe porque ele pode ter uma alergia. É a hora melhor para você dar, é agora mesmo. Então, assim, entra no grupo de você dar os principais alimentos alergênicos agora, a carne de porco. Então, porque o seu organismo está conhecendo, está começando a produzir os anticorpos, tudo. E a microbiota, que são as bactérias do intestino, estão amadurecendo. Então, agora é hora de você dar coisas boas para essa microbiota do intestino, que influencia muito na parte da imunidade, isso sim, porque esse eixo microbiota e imunidade é muito importante. Então, é hora de você criar bactérias boas, uma boa alimentação no seu intestino, para o bebê conseguir, mais para frente, melhorar essa imunidade, evitar as alergias, tudo. Então, é uma fase importante de você introduzir os principais alimentos alergênicos, que entram o peixe, o trigo, o ovo, o amendoim, que às vezes a gente dá em forma de pasta integral, sem açúcar, né? Os frutos do mar, que aí é mais também, tem que ter um bom senso, se é uma coisa que faz parte da alimentação da família. Não adianta você inventar de dar um camarão se a família não vai come comer, isso. não é o hábito, então, né? também, assim, é o bom senso, mas é uma época importante você introduzir esses principais alimentos alergênicos. É que eu acho que a analogia que a gente faz o bebê é tão pequenininho, então ele é tão sensível, eu vou evitar qualquer coisa que possa trazer algum tipo de problema. Se der uma alergia, depois eu vou ficar desesperada porque ele é muito pequenininho. Então acho que é desfazer esse tipo de pensamento, esse tipo de mito que a gente carrega ao longo do tempo, justamente para poder testar isso tudo. E muitas vezes a criança, por ter se oferecido tão cedo, ela vai conseguir não ter alergia ou retardar isso. Exatamente. Então, você prepara, já apresenta esses antígenos, que são esses alimentos, para o bebê, na época que ele está em formação da memória imunológica dele mesmo. Então, essa é a importância de começar, de introduzir os alimentos nessa fase mesmo, não ter mais aquele mito de, exatamente, só pode comer fruta, só vamos comer legume. Não, você já pode dar de tudo mesmo. Eu já ia fazer tudo errado, eu só ia dar papinha de fruta, que é o que não pode dar, e no formato que também não pode, hoje em dia você não ia fazer isso porque tem muita informação. Então, assim, a mãe vai começar a dar, ela não faz da cabeça dela. Até porque se estiver acompanhando com o pediatra, o pediatra precisa médica, orientar, né? Isso, né? É obrigatório, né? Então, é importante. Acompanhar o nutricionista nessa fase é muito bom. Nossa, também, as muito importante. Vida, você tá nutrindo, né? Se a gente fala que a gente é aquilo que a gente come, imagina, você começa a viver ali, você começa a se desenvolver. Exatamente, e até quando entender, né? Desenvolvimento de paladar, né? Até 2 anos. Então, isso é muito legal. E quando você tá vivendo aquilo, é diferente. Eu sou pediatra, alergologista, e tenho muitas dúvidas ali. Já tive várias, sempre tive dúvidas com a Gi, porque na hora que você tá na prática, surgem os problemas, os perrengues ali de última hora. O pai e a mãe desesperado, a vovó desesperada, o responsável doido atrás. Você estava falando da janela imunológica, e aí a gente estava falando dessa introdução. Pode ter alguma relação, muitas vezes, com a família? Por exemplo, a mãe é alérgica a peixe, então tem uma predisposição dessa criança ser também, então eu não vou dar. Existe isso ou não? Não existe, João. A alergia alimentar não obrigatoriamente ela é genética. Pacientes que têm rinite, asma na família têm mais chance de ter algum tipo de alergia, não necessariamente alimentar. Então, assim, não precisa preocupar. A mãe tem alergia a leite ou outro filho teve, esse filho vai ter também. Não é o mais comum, não é regra. A gente sabe que, óbvio, essa criança não vai falar, não consegue se expressar se ela tiver alguma alergia ou alguma coisa nesse sentido. Então, a gente precisa redobrar os cuidados. O que a gente precisa ficar atento ali que pode identificar algo que pode ser uma alergia, por exemplo? Aí vai ser a questão do cocô que muda, a questão da pele, a vermelhidão. A gente deu algum alimento ali que a gente pode olhar para a criança para saber se ela teve alguma alergia ou não? Então, existem as alergias que são imediatas, né? Então, assim, você vai perceber. Ele comeu aquele alimento, ele vomitou na hora. Ou ele começou a ter uma urticária, umas lesões do corpo na hora. Ou teve uma diarreia imediata, inchou. Tudo assim, até 2 horas que ele comeu, se ele tiver algum tipo de sintoma desses, talvez seja uma reação alimentar. Então, que tem que ficar atento, procurar atendimento, se caso isso ocorrer. Tá. E aí, assim, às vezes, da primeira vez vomitou, a gente nem vai saber qual alimento que foi. Mas até na criança é mais fácil, porque como você tá dando mais supervisionado, você consegue saber o que ela comeu, tudo. E da próxima vez que comer, se acontecer de novo, a gente fala,
tem alguma coisa. Existem as alergias mais tardias, que aí pode ter sangramento nas fezes, pode mudar as fezes, isso ter diarreia ou constipação, isso demora mais tempo, não vai ser imediatamente que comeu às vezes, então essa alteração de fezes é um outro tipo de alergia que pode acontecer também. Tem as dermatites, que são outros tipos de alergia que também são mais tardias, que isso pode acontecer. Tem as esofagites, que o paciente às vezes vai começar com o tempo a ter dificuldade de comer, de engolir, dor para engolir. Então, são vários tipos de alergia que pode acontecer. A mais importante, imediata, que é a que maior risco de vida ali, mas que normalmente a primeira vez que você come um alimento, ele vai te dar algum sinal de que aquilo vai acontecer alguma coisa para a próxima vez você não comer. Se você nunca já vai comer de cara, dificilmente você vai ter uma reação fatal de cara, tá? Pode acontecer, mas é mais raro. Sempre o corpo vai acontecer alguma coisa, ou vai inchar, ou vai vomitar, ou vai ter uma urticária, e aí a gente vai ver que tem alguma coisa por aí. Então, comeu, observa ali umas 2 horas. É que nesse começo você já vai observar que você fica com a criança o tempo inteiro. Apesar deles né? não Mãe, falarem. pai, nem dorme, fica ali no berço, coloca aquela babá eletrônica, você já olha por natureza. E né? apesar deles não falarem, você vai estar mais atento do que se for mais velho e ter uma alergia que eles falam. Porque às vezes ele não vai perceber e vai estar tendo alergia e você não vai estar vendo. Os pequenininhos você vai estar vendo. Tem uma dúvida, Paula. Pode perguntar. Essa alergia, por exemplo, meu filho apresentou alergia à banana. Ele vai ser sempre alérgico à banana a vida inteira ou isso tende a melhorar? Não dá pra saber, varia de paciente para paciente. Principalmente se for alergia imediata e já é imediata, às vezes ela pode ser mais persistente, tá? Aí a gente tem que ir fazendo controle, testando, às vezes com exame de sangue, ver a hora de fazer uma provocação, para ver se em algum momento essa alergia vai melhorar. Mas não é regra de falar, vai melhorar até tantos anos, vai ter resolução. Então, varia de paciente para paciente, pode ser mais prolongada, pode ser mais curta. Diferente das alergias não já imediatas, que são essas que dão sangramento nas fezes, diarreia, essa grande maioria, até 1 ano de idade, elas melhoram. Tendem a melhorar. Elas melhoram. Você estava falando uma coisa que eu achei muito interessante. Até os 2 anos, então, forma o paladar da criança, é isso? Forma. E aí, isso vai depender muito do que ela experimentou nessa fase da vida. Tem criança que fala assim, não gosto de refrigerante. Provavelmente ela não experimentou o refrigerante nessa fase, então ela não tem o paladar mais voltado para isso, que é muito bom, ela não vai sofrer enquanto adulta nessas dietas malucas que a gente faz aí para tentar, muitas vezes, ser mais saudável. Como que é essa relação dessa formação do paladar? O que a gente está falando dos industrializados, né? Eles são muito palatáveis. Então, a indústria sabe que para deixar um alimento gostoso é bom colocar açúcar, sal e gordura. Combinação é tudo que a gente gosta. Às vezes a gente pega os 3 juntos, né? Então, a criança que é exposta a esses alimentos nessa primeira infância, o paladar dela fica adaptado àquela explosão de sabor. Pobre brócolis, né? É difícil competir. Então, é difícil competir. Então, se ela tem essa exposição a todo tempo a esses alimentos, ela vai procurar isso a vida inteira, né? Esse sabor forte, esse prazer. Agora, quando a criança não consome alimentos da natureza, temperos naturais, ela acha aquilo muito, muito doce, muito salgado, né? Aí depois de adulto, tem como achar isso muito doce, muito salgado, muito ruim? Dá mais trabalho, é mais difícil. Até por isso que eu gosto muito do materno infantil, porque eu trabalho a base, né? Porque quando a gente é adulto, a gente sofre um pouquinho mais, é mais difícil. Pra mudar essa chavinha, pra virar, né? É difícil. Mas também acontece, não acontece? Porque tem a questão, por exemplo, fica muito claro pra mim do açúcar no café. Então, quando eu tomava café, era com muito açúcar. Aí eu comecei a tirar o açúcar, aí eu pus adoçante, foi um negócio meio estranho. Aí a primeira vez que eu tomei sem açúcar e sem adoçante, eu falei, isso aqui não vai descer. Porque o café tem essa história, né? Que é um negócio que demorou muito pra ficar bom. A pessoa olhou pro pé e falou, vamos experimentar isso aqui. É ruim. Vamos torrar isso aqui. Tá ruim. Vamos moer isso aqui. Não, continua ruim. Joga água quente nisso tudo e aí você conseguiu fazer o café e a gente bebe ele até hoje. Mas a primeira vez que a gente tira é muito estranho, mas ao longo do tempo parece que ele vai ficando gostoso. Isso é um pouquinho dessa mudança que a gente fala de estilo de vida, de hábito e de paladar? De adaptar língua, o né? paladar. Sensações na língua mesmo. Pode ver que idoso gosta de alimento muito salgado, muito doce, porque ele vai perdendo essas papilas gustativas, então ele precisa desse sabor acentuado. E quando a gente começa a diminuir o sal, o açúcar, começa a voltar a sensibilidade. Isso acontece também em relação à sensibilidade? Você vai tirando esses alimentos, você vai sentindo menos falta dele, porque a sensibilidade, teoricamente, vai para outros alimentos. Isso. Acho que interessante. Então, tem solução. É isso que eu tô pensando aqui. Eu internalizei isso, falei, tem solução. Vamos lá, tem mais algumas dúvidas aqui. O risco de engasgo a gente falou, que é importantíssimo a gente ficar atento, né? A forma como esse alimento é
oferecido e congelar esse alimento, porque nesse processo de congelamento, eu já ouvi falar muitas vezes que perde nutrientes ou que quando você descongela tem que ter a forma certa de descongelar. O ideal é entregar aquilo sem estar congelado? Polêmicas. Facilita a vida de quem cuida, eu Muito. sei, mas... É válido, né? Tá. A partir do momento que você tirou, por exemplo, a cenoura da horta, ela já perde um pouco de nutrientes. Quando você corta para fazer um refogado, ela já perde um pouco. Vai no calor, ela vai perdendo alguma quantidade. Mas é muito melhor você oferecer um alimento in natura, a cenoura, do que você oferecer um miojo, né? Ainda é muito melhor esse alimento in natura. Então, pode congelar, facilita muito a vida, né? As mães congelam em forminhas de gelo para facilitar já nas porções. Então, é super válido. Ele vai perder um pouco do nutriente? Ou não? Alguns alimentos perdem, outros acentuam os nutrientes. Alguns alimentos perdem nutrientes no calor, outros melhoram com o calor. Então, é muito relativo. Podendo ser in natura, podendo ser natural ali, sempre é melhor. Sim. Né? O ideal. Existe o mundo ideal e o mundo possível. Né? O ideal é aquela que você pega na horta, faz ali e oferece. Mas se você pode preparar antes, congelar, não tem problema. Até as formas da gente fazer o alimento, ele muda muito, né, a composição dele. Dizem que quando você ferve na água também, você perde um monte de nutriente. Aquela água que é jogada fora, ela tem um monte de vitamina, de coisas boas, de Às propriedades, vezes, né? No vapor, No vapor né, é muito bom. mais saudável, né? E você sabe, assim, como mãe agora, antes de congelar é uma opção. Mas se for parar pra pensar, pra você cozinhar um legume, você deixa ele ali no vapor, você tá fazendo alguma coisa e já tá pronto. Então, assim, claro, nem sempre a gente tem esse tempo de cozinhar. Mas aí você faz no dia antes, ali à noite, você põe em cozinhar enquanto você faz suas coisas, já cozinhou. No outro dia você dá ele sem precisar congelar. Então, assim, claro, muitas mães precisam congelar, não, principalmente o básico, arroz, porque às vezes você faz arroz sem sal, é difícil fazer uma grande quantidade. Então, às vezes você faz um pouco, congela um pouco esses alimentos que são mais já, de certa forma, ensacados, né? Então, é mais fácil você congelar. Mas o legume mesmo, a carne, é melhor até se fazer na hora, porque Isso acaba que é o sendo bacana rápido. quando a família come de forma saudável. Ela não precisa cozinhar outro alimento para essa criança. Então, ela vai comer o que tem na mesa. Então, ela não vai precisar congelar, ela vai comer o que tem ali. Você falou algo muito importante. Além dela poder comer o que tem ali, eu acho que a criança ela absorve muito a energia e observa muito quem está comendo, né? Não adianta eu querer dar um prato de brócolis para minha filha e ela olhar eu comendo uma macarronada toda cheia de molho. Não adianta eu comer um parmegiana cheio de queijo e falar, filhinha, você precisa comer esse peixinho sem graça. Então, assim, não Não é dá. A gente justo, precisa compensar. Vai muito por Sim. isso também. Uhum. Tipo, se a família tende a consumir muito sal, essa criança acaba tendo esse paladar mais pro sal. Se a família consome muito doce, a criança vai consumir. Então, chega um momento que não adianta mais, você não vai conseguir oferecer, ela vai pedir, né? E é uma salada. Então, assim, todo dia ela tá lá na mesa, nunca viu salada na mesa dela. Ela vai falar, o que isso? Será? que eu vou diz, comer, né? Você tem que comer um alface. Mas por quê? Ninguém come, por que eu tenho que comer? Então, eles começam a entender isso cedo, viu? Bem cedo. A criança é muito visual, né? No início ela não entende muito o que a gente fala. Então, ela vê nossos atos, nossos gestos. Então, ela vê o que a mãe come. Ela fala assim, se minha mãe e meu pai comem, é seguro. Então, eu posso comer, eu tenho que comer, né? Show. Vocês acreditam que já tá chegando no final? Acredito. E a gente tinha um monte de pergunta pra fazer e as perguntas estão todas aqui. Então, a gente Posso fazer uma proposta decente? Pode. Podemos fazer um parte 2? A gente encerra Vamos aqui lá. e já faz um parte 2 para responder a dúvida do pessoal. E acredito que a dúvida deles vai surgindo várias outras coisas. Eu vou ter que segurar vocês aqui mais um pouquinho, tudo bem? Podemos. Pode ser? Vamos. Só vamos encerrar com quem tá Simbora. olhando aqui pra Combinado. gente, acompanhando a gente, pra gente poder fazer o parte 2, pode ser? Combinado. Combinado. Super E a gente já deixa esse combinado. gancho lá. Quem tá assistindo vai ficar curioso e fica ligado que já vai ter o parte 2. Perfeito. Beleza? Vamos embora. Pelo menos agradecer Simbora. essa primeira parte. Brigadão pela presença de vocês. Vou Obrigada. segurá-las Agradeço. mais um pouquinho por aqui e vou encerrar. Pode ser? Pode ser. ser. Muito obrigada, João, mais uma vez. Foi ótimo o nosso Muito bate-papo. bom. Obrigada, Gi, Obrigada pelo por ter convite. aceitado o nosso convite. Nossa, muito bom te ter aqui. É bacana que a gente vai tirando dúvida de criança e vai recordando como que era a nossa infância e vai aprendendo a lidar. Porque sempre tem uma criança na família, né? Pode não ser filho, pode não estar ali tão próximo, mas sempre tem um sobrinho, alguém que você agora vai poder dar um pitaco. E a gente já foi criança, né? É, A gente volta lá agora eu atrás. sinto que eu posso dar um pitaco na alimentação dos meus sobrinhos com embasamento. Perfeito. Pode dar pitaco. Obrigado, gente. É isso então, a gente vai ficando por aqui nesse primeiro episódio. Já me prometeram e a gente vai continuar gravando porque chegaram várias dúvidas de vocês
nas nossas redes sociais e também aqui no YouTube. O pessoal foi interagindo, foi mandando. Então a gente vai responder no próximo episódio, parte 2. Eu queria agradecer a audiência de vocês e pedir, por favor, assine aqui ligue o nosso sininho, né, para assinar o canal, que aí sempre que tiver algum tipo de programa novo, com informações novas, vocês vão ser avisados e não correm o risco aí de perder esse bate-papo tão bacana. Sigam a gente também nas redes sociais para ficar por dentro, também para interagir com a gente. Continue mandando perguntas e principalmente temas para próximos episódios. Então a gente se vê no próximo episódio. Até lá!